acaba querendo, muita gente acaba querendo assistir a live, não consegue estar na hora, então é muito gostoso para a gente quando a gente grava e as pessoas conseguem assistir depois. Boa noite a todas as pessoas participantes, boa noite a todas as pessoas convidadas. É uma alegria enorme estar nessa conversa hoje aqui com pessoas tão queridas por nós. Eu queria dizer aqui publicamente que todas as pessoas que passaram e passam e estão na Casa 11 moram nos nossos corações. A gente quis fazer aqui, trazer pessoas aqui que estiveram com a gente, caminham junto com a gente em diferentes momentos da Casa 11. Isso não quer dizer que as outras pessoas não são queridas para a gente, tá, gente? Assim, pela gente, a gente trazia todo mundo para essa conversa, né? Todas as pessoas têm uma relevância enorme para a gente, tá? É, e assim, o que a gente fez hoje, a gente chamou para conversa pessoas, alunas e ex-alunas, e a Ale, representante aqui do nosso time pedagógico, para a gente falar um pouco sobre o caminho de formação em palhaçaria, né? É, Queria dizer para quem está assistindo a live que a Casa 11 é uma escola de formação em palhaçaria, a gente está comemorando 11 anos esse mês de junho, e por isso a gente fez essa grande festividade com eventos presenciais, eventos online, para a gente falar sobre palhaçaria, para a gente falar sobre pesquisas, para a gente expandir aí o conhecimento nessa arte para quem está chegando, para quem veio nos assistir, e enfim. Então, hoje é um dia especial para a gente conversar sobre esse assunto com pessoas tão queridas pela gente. E aí vocês vão ver que durante a nossa conversa, assim, a Casa 11, ela, apesar de ser uma escola, a gente vai desenvolvendo outras trocas, assim, também. Então, as nossas vidas pessoais, elas vão se misturando com as vidas dos alunos, das alunas. A Leleca, que está aqui, foi doula do meu primeiro parto, depois de ser minha aluna. Enfim, então muitas coisas acontecem e é tudo muito maravilhoso, assim. Eu fico bem hippie para falar disso, mas é que é verdade. Então, a fim da gente ter uma melhor experiência, minha gente, na conversa, o que a gente tem feito nessas lives do Zoom é a gente deixa as câmeras e os microfones abertos apenas das pessoas que vão falar como convidadas, e as pessoas que estão assistindo, a gente pede a gentileza para manter as câmeras e os microfones desligados, mas o nosso chat está aqui disponível para quem quiser falar, fazer pergunta, fazer comentário, e eu vou tentar, na medida do possível, se as pessoas forem trazendo algumas referências, alguns nomes da palhaçaria, eu vou tentar fazer aquele esquema de ir digitando os nomes no chat para quem tiver interesse em pesquisar, saber mais de alguém que foi mencionado aqui. Boa noite, Yolanda. Olá, boa noite, boa noite. Boa noite. Desculpa. Imagina. Então, minha gente, é isso que eu falei para vocês. A gente vai buscar manter quem vai ouvir, só manter câmeras e microfones desligados, a fim de melhorar a experiência de quem está escutando e ouvindo, tá bom? Então, as pessoas que vão falar vão manter microfones e vídeos abertos. Muito bem. Sem mais delongas, vamos começar a nossa roda aqui. Eu vou mudar o meu nome porque eu não sou só a Casa 11, né? Eu também sou a Joana, então vou pôr meu nome aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Joana, eu sou uma das fundadoras aqui da Casa 11 e vou estar hoje performando de anfitriã dessa noite, tá bom? Então, minha gente, começando aqui a nossa conversa, a gente vai fazer uma rodada de apresentação com as pessoas convidadas da noite, onde elas vão falar um pouquinho nome, qual a relação delas com a palhaçaria e o que mais elas acharem relevante elas falarem dentro dessa breve apresentação antes da gente começar a conversa, tá bom? Quem quer começar? Sol, você está sem microfone. Não sei se você está falando. A Sol ia começar? Vai lá, Não, eu Sol.
Aí apareceu na minha cara aqui, seu microfone foi desativado agora. Então eu falei, olha isso. Então pode começar com você, né? O Zoom te escolheu. Pois é. Boa noite para todo mundo que está aqui na sala. O meu nome é Solange Fonseca, mais conhecida como Sol Fonseca. E eu já esqueci o que a Jo perguntou, mas enfim. Você fazer uma Eu breve comecei apresentação de você. uma breve apresentação. Bom, eu vejo a palhaçaria, no meu caso, como uma espécie de cura que eu fui passando assim conforme eu fui chegando e fui caminhando pela palhaçaria. Então é isso. Eu posso dar sequência, então. Vocês estão me ouvindo? Bom, eu sou o Guti, gente. Muito boa noite, Guti Simon. Eu sou da comunicação, eu venho da música, sou um artista, assim. Depois eu vou contar um pouco mais sobre essa história, talvez, porque tem muito a ver com a minha entrada na palhaçaria, assim. Mas hoje eu posso dizer que eu sou palhaço também, sou palhaço Gotia. Trabalho com direitos humanos, tenho várias coisas e a palhaçaria é algo que me dá energia, me dá força para seguir trabalhando aí nesses diferentes fronts, assim. Mas é isso, bem feliz de estar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia. Vou lá, então. Eu sou a Alessandra Siqueira, Alê. Eu sou professora, né, da Casa 11, já tem um tempinho, né? Eu estava tentando lembrar quanto tempo que eu estou na Casa 11, eu não consegui exatamente chegar a quantos anos eu tô aí com vocês. Ah, já faz Mas né, tem alguns aninhos, eu acho, não? Bom, eu sou atriz, né, primeiro, depois eu passei para palhaçaria e também para manipulação de bonecos. E hoje em dia a palhaçaria é um carro-chefe, assim, em todas as vertentes da minha vida, seja como atriz, como bonequeira, como professora. E, e é isso. Depois a gente fala um pouco mais. Boa noite. Vou seguir também. Bom, sou a Letícia Perrum, conhecida pela Jo e por muitas pessoas como Leleca, porque antes de eu conhecer a Casa 11, eu conheci a Jo e o curso dela por uma outra casa, que era a Casa Jaya. Então, foi através desse espaço que eu conheci o trabalho da Joana, né? E depois, posteriormente, do Paulinho também, e veio a Casa 11. A palhaçaria ela apareceu para mim logo que eu me formei na faculdade de teatro, que é a minha primeira formação. Atualmente, eu trabalho como professora em escola, sou pedagoga, não faço mais teatro. E a palhaçaria, não diria que eu abandonei, porque acho que não tem como abandonar, porque está sempre com a gente, está só dormindo um pouquinho ali, tá, né? Enfim. Inclusive tem o figurino ainda, é uma coisa que eu não consigo me desfazer. Mas aí, conforme a nossa conversa vai andando, eu também vou contando um pouquinho mais dessa jornada e de tudo isso. E como a Jo falou, fui doula do primeiro parto dela, uma honra, inclusive, e é muito gostoso quando as coisas vão se entrelaçando. Olá, boa noite, estão me ouvindo? Me chamo Flávio Cadete e eu falo para você que meu coração assim, tá acelerado muito, porque a palhaçaria entrou comigo na minha vida assim, de uma forma bem engraçada, né? E onde eu nem pensava de estar, né, ingressando nessa arte e acabaram me colocando e depois não larguei mais. Na época era um amigo que fazia e porque eu estudava na época eu estava estudando teatro numa Macunaíma. Ele podia estar no projeto, não podia estar no projeto. Ele falou: Flávio, você é o cara certo, você já está fazendo teatro, então você precisa estar lá fazendo algumas coisas com as crianças, né? Então, aí eu comecei fiz o projeto, foi muito legal, de 10 crianças, né? É, 9 ficaram com medo, 9 ficaram com medo, né? Mas eu fiquei apaixonado por isso. Depois eu comecei a procurar, a entender um pouco mais dessa linguagem, onde eu conheci a Joana e o Paulinho e mergulhei cada vez mais de cabeça e não parei.
É isso. Boa noite a todos. Boa noite para todo mundo. Me ouvem? Me escutam? Sim. Aê, pessoal. Então, eu sou Edson Nascimento. Eu sou um pesquisador da arte, né? Então, desde 97 eu venho trabalhando com teatro, com dança. E a minha trajetória na palhaçaria inicia desde quando eu estava pesquisando teatro, porque a galera falava que eu tinha uma veia cômica, pô, vai pra comédia. Eu sempre neguei até a morte, assim, não, imagina. Eu gosto de drama, eu gosto do realismo, da linguagem do realismo, eu gosto de outro tipo de cena e comédia não é comigo, não adianta. Enfim, para mim, eu acho que foi um achado a palhaçaria na minha vida, acho que foi uma convocação do universo dizendo para mim, olha, é por aqui que você tem que ir. Por que que isso aconteceu, né? É, eu comecei pesquisando e eu queria estudar teatro, né? Estudei na São Judas, um pedaço, tive aula com a Ana U, e aí eu tive a primeira oficina de clown. E depois é, tive a oportunidade de passar pela Quito, porque eu queria entender qual que era esse meu propósito, né? Porque o bichinho da comédia me pegou. Mas o que eu quero expressar para vocês é que aconteceu algo na minha vida, né? Coisa da minha vida, assim, né? Eu queria comemorar meu aniversário num lugar onde ninguém me conhecesse, assim. E aí eu descobri um orfanato, ele chama Cotique, é o Centro Organizado de Terapia Intensiva para Criança. E eu fui comemorar meu aniversário nessa casa, e aí eu amei esse lugar. E aí eu falei assim, nossa, esse lugar aqui é interessante, eu queria fazer mais coisas por aqui, e comecei a fazer encontros nesse lugar. Esse lugar me convocou para eu estudar algo, para eu poder devolver para essas crianças alguma coisa que pudesse contribuir para elas. E aí eu falei assim, não, agora é a hora de estudar, né? Eu comecei a pesquisar. E aí eu trabalho na atenção primária à saúde, né, em posto de saúde, e tinha uma paciente que ela trabalhava no circo espacial, né? E aí eu perguntava para várias pessoas, aí eu falei assim, meu, eu quero estudar palhaço, mas onde, né? E ela falou assim, ó, tem o Buguinho que trabalha comigo, que esse cara é bem legal, porque ele sabe dos Paranauê. Aí eu falei, beleza, passa o telefone dele. Ela passou. Aí liguei pro Buguinho e aí ele falou assim, olha, é o seguinte, meu senhor, eu não conheço você, mas ó, tem uma mulher que trabalhou, que estudou em Londres, com Jacques Lecoq. Essa mulher é bem interessante, bem potente. Eu falei assim, nossa, sério? Então me passa o endereço aí. E foi assim que eu cheguei nesse espaço, na casa 11. Aliás, primeiro foi uma outra casa, né? Porque assim, o tema da oficina da Joana era o Clau dentro de mim. Eu falei assim, nossa, esse tema é interessante. E aí foi no espaço guarda-chuva, né? Isso que aconteceu. E aí o que eu achei interessante, a gente que é do teatro, a gente faz várias coisas, a gente dificilmente alguém dá um feedback positivo para você no sentido de você falar assim, meu, é por aqui, meu senhor. E o que aconteceu é isso te encaminha, né? Isso que aconteceu com a Joana, e isso me assim, me incendiou de uma tal forma, eu falei assim, meu, nunca ninguém fez isso comigo, assim. Dar um feedback daquilo que ela conseguiu ver naquilo que eu estava buscando. E aí eu também dei o meu feedback para ela. Falei assim, é o seguinte, isso que eu vivenciei nesse espaço, ele só pode estar contemplado dentro de uma escola. Você vai ter uma escola. Não sei, sei que isso daqui é muito potente. Eu falei isso para ela. E aí fui embora, feliz e tal. E aí foi quando eu descobri que ela abriu a escola dela, e aí eu comecei a ir lá fazer oficina de novo com ela lá na primeira casa. E foi nesta casa que eu falei assim, não, gente, realmente isso é interessante, né? Então, ela tem essa linguagem, né, que ela estudou nessa escola, eu falei, putz, eu quero ir nessa escola, eu quero ir para onde? Porque, assim, tudo que eu venci com o repertório do Paulinho, da Joana, de todo mundo que estava na escola, eu falei assim, meu, aqui é uma escola. Então, eu comecei a produzir números, fazer várias oficinas. E aí, nessas oficinas, eu sempre pegava cenas para poder levar essas cenas para o orfanato, para as crianças. Então, foi isso. Aí começou a me incendiar, né? De repente, aconteceu outra situação na minha vida. Eu falei assim, nossa,
hospital, né? Eu falei assim, meu, eu acho que seria interessante. Aí um familiar ficou doente, e aí eu falei assim, meu, quer saber? Eu quero fazer palhaço de hospital. Aí eu comecei ali no Alce Camargo, ali com as crianças dali, fiz o contato, e aí comecei a buscar, a levar a sério essa situação. Eu falei assim, meu, isso aqui é meu lugar. Então foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu sou terapeuta ocupacional, que na pandemia, né, precisa de ter outra formação, porque estava difícil a pandemia, ela fechou muita porta para muita gente. Enfim, hoje eu sou terapeuta ocupacional. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida. Eu sei que a gente tem que se fechar, num, né, porque a graduação da saúde é uma coisa, enfim, é muita entrega, muito tempo de estudo. E agora me formei, e agora eu quero assim, eu fujo das crianças, mas eu gosto das crianças. Eu gosto de trabalhar mais com os idosos, né, com os velhinhos, né? Mas quando eu fiz estágio numa clínica de TEA, parece que alguma coisa aconteceu ali, que eu falei assim, a mulher também, que aconteceu, igual aconteceu na Casa 11, ela falou assim, não, eu quero você na minha equipe, eu quero trazer você para cá, que não sei o quê. Eu falei assim, mas como? E no Dia das Crianças, estava eu lá de palhaço, fazendo intervenção lá com as crianças, né, atípicas. Mas enfim, essa foi a minha história. Eu acho que a palhaçaria é um lugar onde você olha, uma viagem para dentro mesmo de você, dentro das suas vulnerabilidades, você acende você, né? Você encontra ali na sua dor a sua solução, né? Uma solução. Então, meu nome primeiro de palhaço era Charlie Brown Clown, que era meu apelido quando era criança, eu odiava. Só que ia apresentar, ninguém entendia o que é Charlie Brown Clown, né? E aí eu mudei, agora eu sou palhaço amendoim. E aí, essa é a minha história por aqui. Estou uns 4 anos ou 5 sem fazer estudo de pesquisa de palhaço, mas estou por aqui. Para mim é um orgulho, é uma honra poder fazer. Eu me sinto. Fui monitor dessa escola, né? Então, fui monitor dessa escola por algum tempo. Fiz minha contribuição, né? Fazer algumas coisas, então. é, Acho que a Joana é uma pessoa muito especial, né? Paulinho também. As crianças, quando nasceram. Então, assim, gente, a história, acho que a conexão que aconteceu comigo e com essa família, para mim é muito especial. Então, isso que eu queria compartilhar. Finalizo por aqui, que eu falo demais. Beijo, valeu. Tô sem câmera, mas eu tô falando por aqui. Valeu. Obrigada, Edson. O Edson, ele profetizou. Eu fui dar um feedback para ele quando ele era meu aluno. Aí ele olhou para mim e falou assim: Você vai ter o seu espaço, você merece ter o seu espaço. E ele falou isso, e isso foi tão forte dentro de mim que isso foi em dezembro. Em junho eu abri a Casa 11. Então eu sempre falo para ele que ele é muito responsável por isso, porque ele pôs muita energia nisso. E o Flávio, que está aqui, ele foi meu aluno numa oficina onde ele e o Paulinho eram meus alunos. E oficina essa que eu comecei a ter um romance com o Paulinho. E o Flávio viu tudo isso acontecer. Então, assim, temos muitas histórias aqui. Muito bom. Vamos tentar deixar o tricô, que é muito difícil para mim. Mas eu queria ouvir de vocês, agora que todo mundo conheceu um pouco mais de vocês, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que a palhaçaria transforma. Não, não, vamos voltar para o tema antes disso. Queria saber o seguinte: se vocês tivessem que eleger de forma rápida, assim, um caminho, qual foi o seu caminho de formação em palhaçaria? Assim? O que você acha quais foram as diretrizes que te fizeram se formar uma figura palhaça? O que contribuiu? Quais foram os cursos? Foram cursos práticos? Foram estudos? Como que foi isso? Assim? E se vocês quiserem ir falando nomes, podem ir falando que eu vou colocando aqui no chat também. Como foi, em poucos minutos, como foi a sua formação de pessoa palhaça? Posso começar? Bom, no meu caso, e numa maioria de amigos e amigas, né, que vieram, a gente comecei no teatro, né? Então, comecei estudando teatro para querer ser atriz, né? Quero ser atriz dramática, quero, enfim, quero fazer teatrão e tal. E nesse meio do caminho eu tive um professor que era palhaço, o Heraldo Firmino, e aí ele falou assim, Ale, bora pra palhaçaria? Eu falei, ok, eu, atriz dramática, fazer palhaçaria? Aí eu falei, acho que não. Aí abriu
a seleção para o FPJ na época, né? Formação de palhaços para jovens, dos Doutores da Alegria. E eu já tinha feito um curso na cidade que eu morava e tal, achava legal, mas não para mergulhar como um estudo mesmo. Aí lá dentro eu vi o quão era difícil, o quão era importante e o quão a gente tinha que ter respeito a essa linguagem, né? Que não era só colocar um nariz, fazer uma maquiagem, uma roupa colorida e sair fazendo qualquer coisa. Era de uma responsabilidade tamanha. E aí eu, com muita vontade de estudar, vendo aquilo, eu falei, olha, eu acho que é um caminho muito interessante. E tendo essa formação, eu vi o quanto também melhorava na minha percepção de vida, seja na visão periférica, né, na relação com o humano, né, de conseguir olhar nos olhos dos outros, e também como artista, principalmente, né? E eu vi que a palhaçaria me dava muito mais possibilidade além do palco italiano, né? Depois que eu fiz essa formação, eu passei eu tive uma opção assim minha, eu não quis ser acadêmica, né? Muitos amigos e amigas vão pro acadêmico, né? Que eu acho super interessante, leio as coisas que a pessoa publica, mas eu quis fazer um caminho um pouco diferente, fora da academia. Eu queria atrás das coisas que realmente me interessavam, sem ser obrigação de cumprir metas, né? E aí eu fui estudar várias outras coisas, né? Aí eu já mexia com bonecos, então eu comecei a estudar mais bonecos. E aí eu também tinha uma linguagem de um palhaço específico que eu gostava muito, que é o Avner, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso com ele aqui, e aí ele me convidou para ir para lá, e aí eu passei um tempo lá estudando com ele também. E além também de estudar também a palhaçaria tradicional brasileira, né? Então eu tinha um grupo que fazia parte, né, do Centro de Memória do Circo, com os Doutores da Alegria, e lá a gente participou de um programa que era justamente ter essa passagem do palhaço tradicional para o palhaço contemporâneo jovens, né? Então a gente teve aula com os palhaços tradicionais, né? Nisso com o Picolino, o Picoli, Pepim Florzita, Chuchu, enfim, toda essa galera tradicional que ensinou de fato os esquetes clássicos. E eu vi o quanto também era importante a matemática da comicidade clássica para colocar em prática, né, a palhaçaria, seja ela contemporânea ou não, né? Então, o quanto essa matemática da comicidade funciona em qualquer situação. E aí nisso também trabalhei como clown, como branco do Palhaço Biribinha há um tempo, né? Tive essa oportunidade aí, então consegui aprender bastante com ele também, né? Nessa coisa do clássico no picadeiro, com o palhaço tradicional, que foi maravilhoso. E também, né, no teatro, na coisa mais sutil que o Avner tem, né? Ainda mais com a diferença e a dificuldade da língua também para se entender. E aí eu fui nesse caminho fazendo a minha grade curricular, né? Então, não só com o Avner eu estudei, mas com outras pessoas, né? Que passaram por mim, assim, né? Que eu passei, na verdade, por eles, né? E aí eu fui traçando, assim, essa minha história e eu lido também como dar aula também depois de bastante tempo estudando, bastante tempo praticando, uma escola também, né? Porque a gente vai aprendendo também com o aprendizado das pessoas que a gente está tendo essa responsabilidade absurda de fazer a introdução do nariz vermelho, né? E a meta que eu tenho sempre dando aula é justamente passar o que fez e o que faz sentido para mim como pessoa artista, como palhaça e educadora. Ai, tentei resumir. Acho que por enquanto é isso. Eu vou pegar a fala da Lê, então, o que é um desafio, porque falar depois dessa maravilhosa aí, que já está aí na estrada há tanto tempo, mas enfim, vou contar um pouco do meu caminho, assim, que tem muito a ver, obviamente, tem 5 anos esse meu caminho, então muito mais recente, e a maioria dos meus mestres e mestras eu tive a oportunidade de conhecer na Casa Onde são vocês, né? A Lê, Joana, o que me enche de orgulho.
Mas eu queria começar contando que eu fui parar na Casa 11, não sei nem se tinha essa pretensão de, ai, quero me tornar palhaço, assim. O que eu sabia é que, de duas coisas, eu sabia que todo mundo me dizia que eu era meio engraçadinho, e eu adorava isso, realmente, eu era um piadista, continuo sendo, eu falo que eu não sou um tiozão do pavê, sempre fui o bebê do pavê, porque está desde sempre na minha biografia essa coisa né, de fazer piadinhas, de ter um timing assim cômico, né? Mas quando eu fui procurar a palhaçaria, na verdade, eu já tinha uma história com a música, né? Ou seja, com palco, com plateia e tal. Eu canto, né? Mas tinha estava no momento da minha vida muito afastado da música, muito frustrado. Eu era um cantor frustrado, assim, porque várias portas não se abriram, porque a minha jornada acabou me levando para outros lugares e ficou uma dor relacionada à expressão artística, assim. Tanto que eu fui ficando cada vez mais ressentido com as coisas não estarem acontecendo, com a música na minha vida, fui ficando mais crítico, autocrítico, mas também crítico com os outros, né? Recalcado mesmo, assim, me levando super a sério. Então, quando eu falei assim, nossa, tem esse rolê da palhaçaria aí, vou ver o que é isso, eu, na verdade, estava buscando uma coisa onde eu pudesse não me levar a sério, eu estava cansado de me levar a sério, de ter pretensões, de tudo na vida ser um grande projeto. Eu falei assim, vou só me jogar nesse lugar aí e ver o que vai acontecer, né? E, e quando eu chego, assim, e compreendo que sei lá, 80%, não sei essa porcentagem, mas a minha sensação é essa, de que 80% do caminho de se tornar, né, de praticar, pesquisar essa linguagem é através da brincadeira, né, é através do permitir-se, assim, fazer algo que a gente fazia, né, na infância e aí eu começo, né, a me ver nesse lugar de, nossa, eu só estou aqui porque este espaço, uma vez por semana, é um lugar de respiro, é um lugar onde eu posso, tipo assim, ser o que eu realmente sou, não tem pretensões nenhuma, isso tudo foi me deixando cada vez mais leve, assim, foi produzindo um efeito, assim, imediato, assim, né, na minha trajetória, assim, e com o tempo, conforme essas coisas foram, essas brincadeiras, isso, e eu fui, né, passando os módulos e compreendendo mais o meu universo, eu pude entender também que não era sobre fazer piada, não era sobre interpretar um personagem, mas e sim o que aquilo é um mergulho, né, para dentro de si mesmo, assim, né? E aí nesse mergulho eu comecei a olhar para as dores, assim, né, inclusive para as dores desse artista frustrado e tal, de uma certa forma que as coisas começam a ser visitadas, assim, e esse palhaço que eu fui reconhecendo, né, descobrindo, fazendo nascer de dentro de mim, ele foi sendo presenteado com coisa, não tem nada à toa, né? Tudo é muito central, assim, não tem uma música que eu falo, nossa, colocar tal música no espetáculo hoje em dia, que essa música já não tenha me atravessado anteriormente, seja parte da minha vida. Então, eu me reconheço muito quando a Sol fala de cura, e eu acho que talvez a maioria de nós que vem fletar e vem se aprofundar nessa linguagem, assim, o quanto ela é um processo de autoconhecimento, assim, principalmente das nossas sombras, daquelas coisas que estão destravadas, assim. E para mim, ela foi um destravar dessas coisas, né? Eu nunca pensei que o meu palhaço iria cantar também. E o meu palhaço se tornou um cantor, obviamente, que era onde morava toda a minha frustração, né? E, e hoje em dia, em vez de eu, né, num momento na minha vida, eu quis, tipo, parar de cantar e falar, isso não é para mim, muito ressentido, muito magoado com isso, né? E hoje em dia é como se eu pegasse isso que eu tentei liquidar, assim, fugir e falar assim, não, então toma, então vai lá e vive plenamente, assim, né? Algumas vozes internas da cabeça, com um palhaço onde eu dou vazão para essas vozes, assim, né? Mas nem sei, acho que eu fugi totalmente da pergunta. Mas para dizer muitos mestres e mestras e de que a Casa 11 me apresentou muito deles, né? Eu tô
Tô para completar meu 5º ano de Casa 11, olha só, Jô. E uma graduação, assim. E por mim, eu continuo frequentando esse lugar pro resto da minha vida, porque é muito gostoso, assim, as pessoas que fazem parte desse lugar, essa família que se forma, e tudo isso que vai acontecendo com a gente, sabe? De ter uma escuta, uma presença diferenciada, né? Uma generosidade também sobre a nossa própria biografia e se cobrar menos, assim, né? Mas vou parando por aqui para mais gente falar. Passo a palavra. Eu vou falar eu. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Jo, porque só de eu estar aqui já é um acontecimento. Vamos dizer assim, eu não sei se eu sou a baby aqui, a baby da palhaçaria, porque eu tenho pouco tempo, né? E como eu não falei como eu comecei na palhaçaria, já vou dizer que eu entrei na palhaçaria meio que por acaso, meio por uma loucura da minha cabeça. Comecei a ser voluntária numa ONG, tem em torno de 4 anos, mais ou menos, e eu entrei para estar com as crianças, né, num programa que chama Encanta. E lá também tem palhaçaria, então eu dava uma flertada, porque quem fazia os treinamentos era a Rena de Faria, foi a primeira pessoa que eu vi falando de linguagem de palhaçaria. E eu me pelava de medo da Rena, porque eu achava tudo muito louco aquilo que as pessoas faziam na palhaçaria. Eu falava, gente, jamais eu vou me colocar nessas situações, gente, pelo amor de Deus, né? Que horror! Mas ao mesmo tempo eu ficava ali, mas ao mesmo tempo eu tinha um negocinho, sabe? De Mademoiselle Branch, isso. Eu tinha um negocinho assim, sabe? E quando foi a pandemia, foi meio tudo de uma vez na minha vida. Na pandemia, eu me descobri como mulher preta, parece uma coisa louca falar isso. Eu tenho 57 anos, mas eu me descobri como mulher preta na pandemia, gente. É uma loucura. Eu descobri o cabelo, eu descobri a pele, eu fui descobrindo isso, foi me dando uma coisa muito. Me abriu muito os meus horizontes, sabe? E eu também participava muito de sarau, porque a gente fazia sarau para criança. Eu era do programa do Encanta, né, como eu falei, e a gente fazia muito sarau por Encanta, e eu fazia muitos personagens. Não podia sair de casa, então eu catava um monte de coisa que eu tinha, e eu virava Chapeuzinho Vermelho, eu virava bruxa, eu virava um monte de coisa. E fazia muitas vozes, coisa que eu nunca tinha feito na vida. E eu falei, gente, de onde tá saindo essas coisas de dentro de mim, assim, cara? Entrei na menopausa. Aí meu mundo desabou. Quem já entrou na menopausa sabe o inferno que é na vida de uma mulher. Pois bem, então eu estava na menopausa, me vi como mulher preta, estava flertando com a palhaçaria, estava fazendo coisas durante a pandemia, e aí a ONG resolveu abrir inscrição para palhaçaria. E eu falei, é agora ou nunca. Assim, apertada, né? Pensando o que eu vou fazer. Aí eu falei, eu vou me inscrever. Se eu não gostar, se eu ver que não dá certo para mim, eu saio. Fui. E aí foi tendo as etapas, eu fui passando, foi indo, até que chegou o dia de uma apresentação. E aí eu fiz uma maquiagenzinha. Hoje eu sei me maquiar graças a Alice Siqueira. Mas eu fiz ali uma maquiagenzinha. E era em grupo, né? Ele dividiu a gente em grupo e lá foi. E eu, do grupo que eu estava de 5 pessoas, só eu e um rapaz passamos. E aí começou um treinamento muito breve, e aí acabou a pandemia assim, né? Foi liberado para a gente começar a ir, e eu tive minhas primeiras visitas durante o hospital. Esse treinamento ele foi muito breve, porque era aqui, ó, nós aqui, sem corpo, né, gente? Aqui. E eu fui para o hospital. Ai, gente, como voluntária de palhaçaria. E eu fui, primeira, segunda, depois eu comecei a me achar uma fraude, que eu falei, gente, eu não nem entendo, eu não sei o que é palhaçaria. O que é esse negócio de estado de palhaçaria? Vai ter uma hora, vai baixar um negócio em mim, eu vou sentir alguma coisa. Então, assim, gente, eu não sabia, eu não entendia. Eu não entendia nada, eu não conhecia ninguém. As divas que eu conheço hoje em dia da palhaçaria, né, que eu amo, eu não conhecia ninguém. Eu comecei a me sentir muito mal. Eu falei assim, gente, eu não posso ir para o hospital para ir lá conversar. Eu não sei nem fazer uma voz assim e tal.
Aí comecei a ficar muito angustiada com isso. Aí como a gente, eu falo, né, o universo parece que conspira quando a gente, né? O próprio dono da ONG onde eu estava, ele colocou um link para o YouTube para gente, olha, essa pessoa aqui, ela é fera, dá uma assistida, não sei o que, não sei o que. Fui lá. Quem que era a fera? Joana Barbosa, falando de como construir um número. Esse vídeo é maravilhoso, inclusive. Então, ela falava de música. Você escolhe uma música, escolhe. Então, e eu fiquei fascinada, eu fiquei doida. Eu falei, que essa mulher, Jesus. Fui caçar no Instagram. Achei a Casa 11. Achei a Casa 11, achei a Joana. Fui para a Casa 11, cheguei lá. Iam iniciar uma turma do módulo 2 que eu me inscrevi, porque eu já falei, módulo um não tinha horário para mim, né? Porque eu queria o módulo um. Eu falei, gente, não sei nada, né? Cheguei atrasada, toda desbilinguida lá no módulo 2 e assim a minha vida foi, assim, caminhando pela palhaçaria, pela Casa 11. Joana bem sabe os tormentos que eu passei, porque na menopausa, sem entender o que era palhaçaria, de jeito nenhum que eu não entendia. Aí até que, gente, a gente tinha um caderno, Joana vai lembrar disso. Ela fez um caderno onde a gente tinha que responder umas perguntas. Ai, obrigada, Thaís. A gente tinha que responder umas perguntas. Isso me angustiou num nível que, assim, eu fiz o exercício e a nossa turma, nós não tivemos aula no dia que tinha que apresentar uma coisa lá do caderno, fizemos uma reunião aqui, assim. Gente, foi uma choradeira que não fui só eu. Eu comecei e contaminei todo mundo, porque a gente estava num estado que a gente parecia que, sei lá o que aconteceu. Joana é psicóloga, e Joana botou ordem na casa, como toda mãe preciosa, maravilhosa, botou ordem na casa, acolheu nossos corações angustiados e, e ali eu comecei a deslanchar um pouco mais, né? E acho que eu comecei a deslanchar um pouco mais quando eu fiz a minha primeira apresentação, onde eu também fui desesperada falar para a Ju que eu não ia fazer, porque eu resolvi fazer um número onde eu entrei dentro de uma vibe que eu tinha muito problema com o corpo, principalmente que eu entrei na menopausa e eu engordei, eu tenho peito grande, eu fiquei com o peito maior ainda, e isso me dando, isso me dava muita, sabe, esse negócio de corpo na palhaçaria, para mulher, né? A gente fica meio, sei lá, gente, não sei explicar direito, mas quem é mulher sabe sobre essa exposição, sobre o peito que balança, sobre as coisas. Então eu tinha um pouco de. Não estava lidando bem com isso. E eu resolvi fazer um número para encarar isso mesmo, de chacoalhar o peitão, de falar de corpo. Só que assim, né? Fui toda cheia da coragem e depois eu fui percebendo que eu talvez não estava preparada, mas aí eu fui falar com a Jo. E a gente, né, enfim, e eu apresentei esse número, saiu de dentro de mim, eu acho que a palhaça, mais do que nunca naquele dia da apresentação. E assim eu fui indo, eu tô indo, né? Como eu falei, eu sou baby na palhaça ainda. Já passei pela mão de divas maravilhosas como Gabriela Argento, que estou fazendo carpintaria de palhaçaria com ela. Passei pela mão da Silvia Lebrão, gente, quem me dá, quem imaginar que ia acontecer isso na minha vida. Passei a mão de mais de quem, meu Deus? Tô com a Gabi, a Gabi Winter, agora fazendo o módulo 4 da Casa 11, um espetáculo que a gente está fazendo colaborativo, gente, é uma loucura isso, recomendo para vocês que gostam. Ai, gente, foi várias pessoas, assim, faço várias oficinas, então, assim, eu estou trilhando o caminho da palhaçaria. Eu me considero, hoje em dia, uma mulher palhaça preta que ainda... Eu tenho muito para aprender. Eu tenho 57 anos e eu entrei tarde na palhaçaria. E isso já me angustiou algumas vezes, sabe? Às vezes, quando eu fico pensando, gente, daqui a pouco eu vou tomar mal das pernas, não vai dar para fazer palhaça, mas dá sim. E a palhaçaria foi uma cura para mim, em todos os sentidos, porque acho que eu tinha como mulher ainda, que se reconhecendo mulher negra, uma mulher periférica, uma mulher. é,
que já está caminhando para ser considerada no Brasil como uma mulher velha. Então, assim, são várias as questões que a palhaçaria ela me dá uma liberdade de ser. É bem isso, liberdade de ser, sabe? Nossa, eu sou tão mais feliz. Eu falo, gente, por que eu não fiz isso antes? Porque hoje em dia eu me sinto uma mulher assim que eu posso estar onde eu quiser, da maneira que eu quiser, com a minha essência, com a minha palhaça que ela chama Risone. E esse nome não foi um nome que eu escolhi porque, eu queria palhaça Risone. Tô falando muito, né? Já tô terminando. É por conta lá da ONG mesmo, sabe? Que lá a gente tinha que escolher um nome que fosse uma massa e um pássaro. Então é Risone Saripoca, foi o que eu consegui entregar lá e ficou Risone. Quem sabe um dia eu mude esse nome, mas eu acostumei já. Bom, e é isso, assim, eu tô trilhando esse caminho, eu amo de paixão a Casa 11, porque eu posso falar, assim, que foi o lugar onde eu aprendi, onde eu me tornei uma pessoa palhaça. Antes disso, eu não fazia ideia o que era, tá? Eu não fazia a menor ideia, eu não tinha condição. Eu teria saído, eu teria largado. Olha que desperdício para minha vida. Eu teria largado se naquele dia eu não tivesse acessado aquele vídeo e eu tivesse conhecido Joana e Casa 11, que isso aí fez uma trajetória linda para mim. Beijo, parei. Gente, vou pegar aqui. Nossa, adorei Sol. O Foi um prazer microfone que eu não sei. ouvir você falar. Gente, olha, você me desculpa, mas eu vou entrar, porque assim, gente, eu moro em duas casas agora, com a minha mãe e na minha casa. Eu moro mais com a minha mãe do que aqui. Então, ela tá me esperando. Então, eu vou falar um pouquinho, já vou pedir licença, eu vou me retirar porque eu preciso ir para lá. Vou falar um pouquinho da minha história, gente, da questão. Eu acho que o meu palhaço sempre está na função, do artista que quer problematizar e está sendo atravessado pelo mundo, né, pela crise, planetária, pelas crises, pelas vulnerabilidades e pela minoria, né? Então, a minha função, trabalhando na atenção primária à saúde, era sempre colocar a bandeira do palhaço dentro da atenção primária à saúde. Eu queria defender isso dentro do serviço de saúde, porque eu sei que em outros países tem isso e eu queria que aqui também tivesse, né? Então, eu desenvolvi uma função de agente de saúde dentro do território no centro e eu tentei fazer de tudo que vocês possam imaginar, de tudo que vocês possam imaginar. Sempre na fresta, assim, eu entrava, levava número, fazia situações mirabolantes para poder realmente dar o meu recado, aquilo que eu gostaria, porque a minha crítica é que o educativo em saúde era muito desumanizado. Então, assim, não adianta falar de coisas difíceis, com uma voz aveludada, né, com aquela coisa acadêmica que não funciona. A galera você tem que chegar no pessoal de forma prática e original ali, assim, de humano para humano, né? Não, um maravilhoso que vai falar bonito lá para alguém, ninguém entende nada e eu acho para mim é uma ingerência isso. Então, sempre trazendo para as equipes, trazendo nas atividades, nos eventos, sempre levando o palhaço. Inclusive, até uma vez ali aqui na Zona Norte, onde eu esqueci agora, porque eu tô péssimo de memória, né? Então eu esqueço as coisas com muita facilidade, tá tudo certo. Mas uma vez eu fui representar a Unidade Básica de Saúde, a UBS República, de onde eu venho. O palhaço foi falar sobre o que a gente produzia dentro do território, que era com as crianças, que era o PSE, né? Projeto de Saúde na Escola. E esse palhaço foi para lá para poder defender. Então, assim, me colocaram nessa função, né? Acho que foi ali um marco. E até a secretaria uma vez fez uma matéria para falar sobre que o meu trabalho dentro do território, que utiliza a ferramenta da arte para poder humanizar mais no seu território. Foi isso que eu fiz. Não sei se deu algum resultado, mas eu estou sempre produzindo. E agora eu estou buscando um lugar que eu não sei que lugar que é esse, mas com a minha nova profissão, né? Eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eu desenvolvo um trabalho com idosos, né? Então, na faculdade eu fiz um personagem chamado Sr. Chico. Então, o Sr. Chico chega nesse lugar também, faz algumas coisas com esses idosos, mas o palhaço ele precisa
tem um significado para mim que é importante, mas que eu não consegui ainda executar exatamente, porque é bem desafiante, porque esse projeto é um projeto que se transformou, foi uma TCC, foi os idosos que moram no Copan ali, quem conhece. Então eu fiz um grupo com eles na pandemia, porque eles estavam se planejando para morrer, e aí eu falei assim, não, vem para cá todo mundo, chega para cá, e vamos se escutar, né? Então a escuta ativa me impulsionou a defender que a gente precisa de empoderar essa população, né, de alguma forma, usando a arte, usando algumas ferramentas que transformam o humano de humano para humano, né? E que sim, a gente precisa de educar, precisa de fomentar tudo que tem de direito nesse mundo, porque a gente tem vários direitos, mas se a gente não está nesses espaços, a gente perde esses direitos. Então a gente tem que ensinar, pegar a mão e caminhar de alguma maneira para tentar transformar essa situação que vivemos hoje nesse mundo, nesse caos que está. É, e é isso, vou finalizar por aqui. Espero que a gente tenha um público gigante. Acho que não estou vendo aqui, mas sei que tem. Eu fiz várias divulgações no grupo de terapeutas ocupacionais. Eu falei assim, gente, vai lá que eu vou falar um pouquinho desse rolê que eu, né, esse meu rolê. Não sei se tem alguém aí da terapia ocupacional por aí, que a gente tem uns grupos aí da atenção básica. Espalhei para todo mundo, porque a Casa 11 para mim é um lugar, é um marco, né? Como a Jana falou, é um marco, porque assim, é uma escola, né? Sempre eu olhei como uma escola. Aí falava assim, não, para ser escola tem que ser 5 anos. Eu falei assim, não, para mim já é uma escola. Eu sempre falava que era uma escola, porque a potência é bem grande, como todo mundo está falando aqui, que é, né, que experimenta, que dá aula, é isso. E eu estou muito feliz pela essa evolução desse lugar, né? Que está sendo reconhecido, né, internacionalmente, e isso é muito bonito. Parabéns, Joana, parabéns, Paulinha, parabéns para todos os professores, né, que são também amigos meus. Então, um beijo para todo mundo, Gabi, o Alan. Conheci a Rena, ela me dava aula de sapateado, pensa, muitos anos atrás. Ô, E aí, Edson, antes de você ir, deixa aqui o arroba, o seu Instagram, tá bom, meu querido? Obrigado. tá bom. Obrigado, beijo, gente. Com a mãe dele. Obrigada, Tá obrigada, bom, até mais. Tchau, querido. tchau. Quem quiser pegar a palavra. Eu vou pegar, não sei se ele já saiu, mas sabe que eu e Ed, a gente se conhecia e se reencontrou na Casa 11, né? Não, não foi na Casa 11, eu acho. Foi na Casa 11. Ele foi assistir uma finalização de um dos cursos, e aí ele me viu ali em cena e veio falar comigo, Letícia. A gente trabalhou juntas num centro cultural, no CCJ, que faz parte da minha jornada, de certa forma, inclusive. Que começou quando eu já estava na faculdade de teatro. Eu conheci um pessoal de Fortaleza que vieram para São Paulo para pesquisar teatro físico e mímica. E conheci, fiquei muito amiga deles. Um dia eu estava lá, eles moravam todos juntos num apartamento na Frei Caneca. Aí a gente estava lá, vamos fazer a Letícia virar palhaça. Aí pensamos num figurino improvisado e fomos para a Avenida Paulista. E eles já eram palhaços, já estudavam a palhaçaria e quiseram fazer essa estreia comigo. E foi ótimo, porque foi assim, se joga, vê aí o que acontece, e eu me deslumbrei com isso, porque a reação do público é muito interessante. E foi a reação do público que me fez querer pesquisar um pouco mais sobre isso. E aí, nessa época, eu trabalhava no CCJ, e tinha muitos artistas, né, que frequentavam lá, alguns amigos que trabalhavam lá. E aí a gente se juntou numa galera e a gente começou a experimentar. A gente se encontrava, conversava e saía. A gente pegava trem de palhaço, a gente ia para feira de palhaço, a gente começou a tentar experimentar mesmo, ver o que acontecia, só que isso sem muito estudo, né? Então, só vestia a máscara, pensava na maquiagem, no figurino, como era muita gente também vindo do teatro, mas a gente testava. E aí eu fui sentindo a necessidade de me aprofundar um pouco mais. E aí eu descobri na época um grupo que acho que não existe mais, que se chamava Esparatrapos, que trabalhava como voluntários em hospitais. E eles davam cursos, aulas de clown, né? E aí eu conheci eles, fiz curso com eles e entrei para o grupo. Então, comecei a trabalhar também no hospital com eles, era até o Cândido Fotora, um hospital infantil ali na Zona Leste. E aí, dentro do curso deles, teve também curso com a Lana Sutani, que
e foi uma das pessoas que passou na minha vida. Aí eu falava, nossa, será que para fazer palhaço a gente precisa ser tão bravo assim? Porque nas aulas a Lana era brava. Eu falava, não, gente. E aí tinha várias pessoas que eram da palhaçaria e contava de alguns professores. Não lembro o nome, não quero ficar citando. Não, mas porque fulano de tal dá tapa, porque fulano de tal faz o palhaço chorar. Eu falava, não, não é o meu caminho, pelo amor de Deus. E aí, junto com tudo isso, eu saí do Esparatrapo e tinha um grupo que a gente fazia muito festivais de música eletrônica, que era o Reciclowns, que é a galera da Casa Jaya, que foi aí que eu conheci a Jo. E a Jo, às vezes, ela é brava, mas ela não bate. Ela não fica tão brava a ponto de me assustar nas aulas. Aí eu falei, nossa, é assim que eu quero estudar palhaçaria, né? De uma forma mais leve. Eu não quero levar tapa para descobrir o palhaço que é dentro de mim, né? Então, foi na Jo que eu descobri o como estudar o ser palhaça, né? Como me aprofundar nisso. Eu posso dizer que foi através da Jo, e aí, posteriormente, eu conheci o Paulinho, e aí, dentro da Casa 11, eu pude fazer curso com a Gabi também, em cursos que às vezes os professores trocavam, né? Vinha a Jo um dia a Gabi, um dia o Paulinho, e aí isso também foi uma experiência riquíssima, assim, né? E aí, dentro dessa história toda, uma coisa que a Lê trouxe, que é da palhaçaria tradicional, né? Que ficou... Ela trouxe um pouco, que foi um caminho que ela traçou, achei super legal ela contar isso, porque foi algo que eu me interessei por um tempo, não cheguei a me aprofundar, mas eu fiz parte de um festival de circo na Bahia, no Vale do Capão, na Chapada, por 2 anos. Eu estava tanto na produção do festival, quanto na apresentação do festival, e tiveram palhaços bem importantes, inclusive o Biribinha. Ele foi em um desses festivais, assim, muito especial, teve conversas incríveis com ele, apresentações incríveis, então várias coisas que vocês disseram, né, que fez parte do meu caminho, inclusive Sol, que relato incrível, ouvi de uma mulher mais velha, né, eu tô aqui nos meus 41 e fico pensando, será que esse corpinho consegue voltar a fazer palhaçaria? Um corpinho que está mais parado, né, que não está mais ali ativo no teatro, que é professora, a gente está sempre ativo ali na sala de aula, mas é um ativo diferente. E aí foi muito gostoso te ouvir, Sol, talvez um impulso, né, para eu voltar, porque todo corpo é possível, todo corpo pode. Obrigada, né, a vocês todos. E é isso, gente. Ô, Letícia, quando a gente coloca o nariz, parece que uma mágica acontece, né? Às vezes eu tô com uma dor nas costas que eu falo, gente, não vai dar pra mim. E no final das contas, quando tava falando outro dia, eu falei, gente, a Rizone, pelo amor de Deus, às vezes tá pulando, tá coisando, não sei não sei. Mas volte. Tá bom, eu estou muito feliz. Amanhã eu tenho ortopedista, porque eu tenho dor na lombar crônica há muitos anos. Estou precisando cuidar. Então, assim, eu fico pensando, e sim, eu tenho 41 anos. Alguém falou, estou passada que essa moça tem 41. Sim, 41 anos e um filho de 13. Então, essa sou Uau. eu. Então, pessoal, é Flávio Cadete, né? E a minha trajetória, como eu falei, né? De quando eu comecei, me jogaram para ser palhaço, porque eu estava fazendo teatro na época, estava terminando Macunaíma, me jogaram para fazer. E gostei, né? Fiquei impressionado também da alegria, da forma que as crianças depois, mesmo que aquelas que ficaram com medo e as outras que tiveram uma alegria, sabe, como se fosse uma mágica aquilo para eles, né? Então, eu costumo dizer que a gente não pode mudar uma vida de uma criança, mas que você começa a trazer, proporcionar momentos de alegria, esses momentos que ela possa esquecer um pouco do que ela estava passando, porque foi no trabalho de uma associação, né? E aonde depois eu comecei a falar, não, eu gostei, eu quero me aprofundar disso, eu quero estudar. E aonde eu comecei a tentar achar lugares onde poderia me proporcionar cursos e tudo mais, e não achava. Procurava na internet, procura alguém para indicar e não achava. Aí foi que eu achei, não sei se a Joana vai lembrar, lá no Braapas, né? A Joana estava ministrando um curso lá de workshop lá de clown, aí é onde eu conheci a Joana lá e aí começou, ela me ministrou na minha vida lá e foi incrível. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero. Aí depois que tudo que eu fui aprendendo lá, aí comecei a aplicar um pouco no meu palhaço, que foi começando criando forma e tudo mais. Aí terminei o curso, falei, agora, o que eu vou fazer? Né? Aí a Joana, na época, ela estava com um grupo de pesquisa, que era lá no Teatro Centro da Terra,
onde ela me convidou. E aí começou a criar mais forma, aí o figurino, aos poucos, foi surgindo o figurino. Aí depois, resumindo, depois aí fui para. Aí a Joana abriu a primeira Casa 11, que foi lá, se não me falar a memória, foi lá na Vila, lá na Rebouças, lá na Vila, né? E aí onde também fui, conheci o Paulinho, comecei a fazer o curso dele de máscara também, que foi sensacional, que é onde eu trabalhei muito a minha escuta também lá nesse curso do Paulinho com as máscaras, onde trabalhei, eu aplico até hoje, né? Tudo que eu aprendi lá, aplico até hoje. Aí depois surgiu a Casa 11, onde é hoje, né? Ou seja, vocês estão vendo que eu não larguei o Paulinho e nem a Joana. E a Joana falou, né? Eu fui cupido deles. O dia que o Paulinho pediu a Joana em namoro, a Joana falou: vamos tomar. Eu tinha acabado a aula, ela falou: vamos tomar um refrigerante. Eu tenho um amigo lá, o Paulinho. Aí eu, imagina só, eu, a Joana e o Paulinho. Até então, mano, tomar café, vamos lá comer alguma coisa. Só que eu senti algo, falei: pô, Joana, eu preciso ir embora. Aí eu senti o Paulinho lá com um olhar diferente. Eu falei: Joana, ó, o metrô vai fechar, eu preciso ir embora, já vai de meia-noite. Aí depois de um tempo eles estão namorando, estão até hoje. Aí amo vocês, né, tenho acompanhado eles. E assim, é incrível que assim, depois que comecei a aprender com a Joana e com o Paulinho, com vários módulos, no meu palhaço, que hoje se chama Palhaço Pim, ele tem dois codinomes, Palhaço Pim e Palhaço Biscoito, né? O Biscoito foi homenagem ao primeiro peixe do meu filho, Miguel, né, que morreu, aí eu dei homenagem, né? Então, eu procurei um nome assim fácil para bater mesmo para as crianças. E é tão incrível que até antes de eu conhecer a Joana, e o pessoal não me levava a sério, o outro palhaço, né? Não me levava a sério. E incrível que hoje, depois de toda essa trajetória de aprendizado, de vários módulos, como aluno na Casa 11, depois como monitor também, que passei uma temporada como monitor na Casa 11, e eu falo para vocês que mudou a minha vida, né? Eu até falo que os meus mestres são o Paulinho e a Joana, né? Então são as pessoas que bebem dessa fonte. Eu carrego todos os ensinamentos deles até hoje. Em maio agora, eu fiz um projeto lá no Taboão da Serra para 150 crianças, e foi incrível, porque. E até hoje usa essa escuta, porque aí e tem uma cena do meu palhaço que ele entra com um balde, com vassoura, ele vai arrastando o pé. Só que o que acontece? E tinha um degrau de 3 centímetros. Aí não sei quem falou, tem um degrau. Aí eu olhei aqui, opa, peraí, aí dá jogo. Aí dá jogo. Aí cheguei próximo do degrau e não passava, e não passava. Aí as crianças caíam gargalhadas, os adultos gargalhados. Aí tinha até uma pessoa lá que queria me ajudar a passar desse degrau. Ele acabou entrando, ele vinha, eu pulava por cima dele. Foi muito engraçado. Então, assim, trabalho a escuta até hoje, então, e é onde eu tenho bebido dessa fonte. E eu falo assim que hoje as pessoas, ela me reconhece como palhaço, né? Elas falam assim, e é uma alegria quando eu recebo isso como palhaço, né? E quando você faz e não quebra aquela magia de ver as crianças, os próprios adultos. E hoje, com o passar do tempo, até aparecer uma voz, surgiu uma voz Aí eu falava: Joana, meu palhaço vai ter voz. Ele falava: não precisa, dá o tempo ao tempo, né? E ela sempre ali me educando e puxando a minha orelha também: olha, escuta, observa, né? Vamos lá. Né? E até minha maquiagem ela mudou também. E então é tão legal essa questão da escuta, porque as crianças elas ficam prestando atenção no que você vai fazer quando está terminando o espetáculo, onde você tem a oportunidade de falar. E nessa última projeto social, aí uma pessoa fala assim: ó, vamos orar para as crianças. Eu falei: meu, como que eu vou orar para a criança de palhaço? Aí as crianças, os adultos, será que ele vai tirar o nariz e vai tirar? E como que ele vai orar? Como que ele vai falar com as crianças? E aquilo que pareça, eu falei com o palhaço, não tirei o nariz, a voz continuou do palhaço lá, do palhaço Pim lá, e aí depois eu saí, fui tirar o figurino, aí as crianças: cadê o palhaço Pim? Eu falei: eles foram para lá. E eles não me reconheceram. Eu acho que tamanho a magia, tamanho a magia que é, quando você consegue chegar nesse pouquinho nesse lugar, de as crianças depois olhar que você está com outra roupa e não te reconhecer. E saber que você está trilhando num caminho que eu ainda falo, que ainda estou trilhando, ainda estou subindo alguns degrauzinhos ainda estou nesse degrau de aprendizado ainda mais, e aí saber que você chegou a conseguir fazer algo, e as pessoas rever aquele palhaço, e aquela magia ela não se quebra, e deixar aquela alegria,
E eu falo para vocês que eu amo a Casa 11 e assim, eu sou uma pessoa assim, defensor com placa e tudo da Casa 11, e mesmo à distância, eu tenho sempre acompanhado toda essa trajetória, e estou muito feliz também por estar com cada um de vocês aqui, para mim é uma alegria, né? Amo, Joana, você e Paulinho estão no meu coração, meus palhaços, meus professores eternos, amo vocês, acho que eu falei demais, né? Ai, gente, olha, bom, eu não tenho nem palavras para agradecer. A gente vai finalizando essa conversa. Eu queria, antes de finalizar, eu queria muito que todas as pessoas convidadas deixassem os seus Instagrams aqui no chat, que é muito legal. Você coloca o arroba e o nome do seu Instagram, para que as pessoas que assistiram a live consigam achar vocês pelo Instagram também. Meu coração tá transbordando de amor, assim, porque é o que eu falei para vocês. Mesmo as pessoas que eu não vejo todo dia, né, que eu não vejo faz tempo, estão sempre aqui. Então, em nome da Casa 11, eu queria agradecer demais, assim. Eu me emocionei muito em ouvir todas e todos vocês falando, né? E eu queria falar para vocês que estão aqui assistindo, agradecer a vocês por estarem aqui com a gente hoje, ouvindo essa conversa gostosa. Falar que na quinta-feira, esta quinta-feira, às 20 horas, vai ter uma aula aberta e gratuita do Paulinho para quem quiser chegar lá na Casa 11, às 8 horas da noite. É só se inscrever pelo link na nossa bio. Eu queria desejar a Sol, a Leleca, a Guti, a Edson e a Ale os melhores ventos possíveis. Venha nos visitar, venha tomar um café com a gente, para a gente se abraçar, matar essa saudade. E eu queria propor da gente, todo mundo que está aí na sala, que abram as câmeras para a gente fazer uma foto. O que vocês acham? Vamos fazer uma foto? Oi? Só fala de sexta-feira, sexta, sábado, domingo, que tem espetáculo. Que eu tô. Sexta, sábado e domingo temos a apresentação do módulo 4 de Palhaçaria da Casa 11, direção da Gabi Winter, a Thaís está aqui também, que está no elenco. Então, se você quiser vir assistir, fale com a gente, escreva para a Casa 11 ou escreva para a pessoa convidada, para a pessoa que te convidou, que seja do elenco. A gente dá um jeito de apertar para... Eva! Que legal. Então, tem apresentação sexta, sábado e domingo do módulo 4, sexta e sábado às 19, domingo às 17 horas. Maiores informações lá no nosso Instagram. Aline, Eva, Débora, um beijo, querida, que bom. Ó, vamos abrir as câmeras, vamos tirar foto. Quem que é espertinho que sabe printar a tela? Quem que sabe? O Gucci, eu tenho certeza. Eu posso printar. Eu sabia! Mas vai ter que ser em 2 camadas, porque ó, tem muita gente, tem que ser em 2 camadas. Vamos abrindo a câmera aí, meu povo. Vamos abrir a câmera para sair na foto, gente. Bora, Mariana, Nana. Ai, gente, que gostoso. Obrigada pela presença de todo mundo, viu? Então, Gucci, você fala. Oi, Aline! Tá printado. Você fala a hora que for para a gente dar o sorriso para a câmera. Então vamos, então. Ei, Aê! Tem mais gente abrindo, ó. Aí. Eba, depois manda pra gente, Gucci. Mano. Amores, obrigada, muito amor por vocês, obrigada por quem assistiu e a gente tá junto, a gente se encontra em qualquer esquina da vida, tá bom? Uhul, Casa 11! Feliz 11 anos! Gente, viva Casa 11! Viva! Obrigada, Jô, pelo convite, uma honra. Obrigada, um beijo. Boa noite para vocês, gente. Beijão. Beijo, família. Beijo.